Olá, eu sou o professor Paulo Pascoal e nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre uma possibilidade metodológica para o aprendizado de programação utilizando plataformas como o Scratch e o Dr. Scratch, tendo como finalidade a aplicação dessas duas ferramentas na educação à distância. Eu sou formado em computação e licenciatura, tenho mestrado em educação e tenho uma certa trajetória pesquisando sobre pensamento computacional e algumas possibilidades para a melhoria do ensino e da aprendizagem de programação. Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre o conceito de pensamento computacional e como ele pode contribuir também para a aprendizagem das linguagens de programação utilizando estas duas ferramentas. Uma proposta pedagógica para facilitar a aprendizagem de programação e o desenvolvimento do pensamento computacional na educação à distância. Afinal, o que é pensamento computacional? O pensamento computacional é uma forma de pensamento focada na resolução de problemas computacionais ou não computacionais, que tem como ponto fundamental 4 grandes pilares: a capacidade de abstrair, decompor problemas, reconhecer padrões e construir algoritmos. Seymour Papert foi o primeiro a pensar na importância do desenvolvimento do pensamento computacional como uma competência necessária para todos. Ele escreveu: "Inventei maneira de dar vantagens educacionais da oportunidade de deliberadamente pensar como um computador." Uma mudança no modelo de ensino de programação. Tem sido consenso entre professores e profissionais da educação que um passo importante no caminho da aprendizagem de programação é, primeiramente, o desenvolvimento do pensamento computacional. Desafios do ensino de programação presencial e à distância. Existem muitas dificuldades em relação à aprendizagem de programação, como, por exemplo, dificuldade na compreensão das primeiras linguagens e pseudolinguagens, alto índice de evasão e, muitas vezes, estratégias pedagógicas ultrapassadas. Hoje, predominantemente, ensina-se programação da mesma forma que ensinava-se nos anos 1990, ou seja, pouco mudou apesar das inúmeras possibilidades metodológicas que dispomos nesse momento. A disciplina de pensamento computacional foi adicionada em muitos currículos nos últimos anos. Diferentemente da disciplina de algoritmos, a disciplina de pensamento computacional visa o desenvolvimento das habilidades de abstração, decomposição, reconhecimento de padrões e, por fim, o desenvolvimento de algoritmos, com foco nos processos de pensamento e não na linguagem de programação em si. Programação na educação à distância. Essa dificuldade em relação à aprendizagem de programação se torna ainda mais significativa considerando-se que a autonomia do estudante precisa ser ainda maior e a distância entre os alunos e o professor pode se tornar mais um dificultador nesse processo de aprendizagem. Uma possibilidade com o Scratch e Dr. Scratch. O Scratch é um recurso já bastante utilizado para o aprendizado de programação. Sua primeira versão foi desenvolvida em 2007 pelo MIT-Lab, sob coordenação do professor Mitchell Resnick. No Scratch, as pessoas podem programar utilizando blocos. Esses blocos lembram muito
os Legos, e por isso facilita bastante o aprendizado da lógica de programação. O Doutor Scratch é uma plataforma para avaliação de projetos em Scratch. A principal vantagem da ferramenta é a apresentação do feedback para quem está aprendendo a programar. O feedback no Doutor Scratch mostra uma avaliação com vários elementos, por exemplo, lógica, paralelismo, interatividade com o usuário, representação de dados, controle de fluxo, sincronização e abstração. Por que utilizar esta ferramenta? Um dos elementos fundamentais no processo de aprendizagem é o feedback. Quando o sujeito programa utilizando o Scratch, ele pode não compreender exatamente que melhorias ele pode realizar no seu programa. O Doutor Scratch fornece esse feedback, facilitando assim a construção da autonomia do sujeito de uma forma simples e lúdica. Assim, quando o aluno passar para uma linguagem de programação ou uma pseudo-linguagem, ele terá mais facilidade na compreensão dos pilares do pensamento computacional. Uma possibilidade metodológica para essa situação é utilizar a problematização, a construção de soluções envolvendo o Scratch, a avaliação com o Doutor Scratch e processos como depuração, reconstrução e explicação de melhorias realizadas que podem ser desenvolvidas pelo aluno que está aprendendo. Sendo assim, o Scratch e o Doutor Scratch são duas ferramentas extremamente úteis para a aprendizagem de programação, tanto no presencial como em ambientes à distância.